Olá, vamos a mais um vídeo desse nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Tem sido um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento espiritual, de libertação, porque a Palavra tem esse poder de trazer libertação para todo aquele que crê, todo aquele que conhece a verdade. Ela tem esse poder libertador. Por isso nós colocamos esse projeto em ação, que é Alimente-se da Bíblia, aprendendo mais com a leitura da Palavra de Deus. Estamos, nesse momento, dando continuidade ao livro de Atos dos Apóstolos. Vamos entrar hoje no capítulo de número 10. E eu quero convidar você a já se inscrever em nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, deixe ali seu comentário, deixe seu like. Tudo isso ajuda esse projeto a ser divulgado pelas redes sociais. Também compartilhe esse link com um dos seus contatos, com alguém que goste também da leitura da Palavra de Deus. O capítulo 10 do livro de Atos dos Apóstolos, ele está repartido em 3 partes, mas todas elas falam do mesmo assunto, que é sobre Cornélio, sobre Pedro e Cornélio. Então, eu quero dar aqui os 3 títulos, aqui no capítulo 10 do livro de Atos, que é, primeiro, o centurião chamado Cornélio, depois, a visão de Pedro, e por último, Pedro na casa de Cornélio. Então são 3 assuntos. O primeiro assunto ele vai do versículo 1 até o versículo 8. O segundo assunto, que é a visão de Pedro, vai do versículo 9 até o versículo 23. E o último assunto, que é Pedro na casa de Cornélio, vai do 24 até o 48. Mas, como eu já falei, nós vamos fazer uma leitura só, visto que essas 3 repartições se referem ao mesmo assunto, é a continuação do mesmo assunto. Então agora, antes de nós lermos esse capítulo 10, quero convidar você também a baixar o caderno de Atos dos Apóstolos, que nós estamos disponibilizando para você, para que você venha preencher tudo aquilo que nós estamos falando, tudo aquilo que o Espírito Santo tocar em seu coração, e você venha ter também um grande material de estudo nas suas mãos, todas as vezes que você precisar. Está aqui o QR Code, está aqui o modelo, faça uso desse material, é gratuito, você não tem custo algum, apenas baixe, imprima, e depois de tudo preenchido, vai lá e encaderne, para que você venha ter essa ferramenta de estudo em suas mãos. Amém? Faça isso para crescimento espiritual. Agora, nós vamos ler o capítulo 10 do versículo de Atos. Convido você a me acompanhar em mais essa leitura. O centurião Cornélio. Versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Agora entramos no segundo assunto, que é a visão de Pedro. Versículo 9. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez:
não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. E o último assunto agora, Pedro na casa de Cornélio, vai do versículo 24 até o 48, que vai dizer assim: No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, de paz, por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse vivo, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios.
pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse com eles há alguns dias. No capítulo 9 e o capítulo 10, nós vemos as duas maiores conversões do livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo 9, nós vamos ver a conversão de Saulo, o grande perseguidor, que se transformou após a conversão no maior pregador aos gentios, um homem que saiu de perseguidor para ser perseguido. E no capítulo 10, nós vamos ver agora então a conversão de Cornélio, um homem gentil, porém um homem temente a Deus. Assim eu entendo que essas duas conversões foram as maiores conversões registradas no livro de Atos dos Apóstolos, porque elas são um marco no Evangelho. Tanto Saulo, que passou a ser um pregador, como Cornélio, que foi o primeiro gentil a se converter, a ser cheio do Espírito Santo e a ser batizado. Ele abriu as portas do Evangelho para os gentios. Esta conversão de Cornélio, ela nos prova que a salvação cristã é universal e é aberta a todos os povos, e não apenas aos judeus, como os discípulos queriam que fosse no começo da caminhada. Essa conversão de Cornélio, ela abre as portas do cristianismo para todos os povos. Aqui também nós vamos ver o amor ágape do nosso Deus. Esse amor que é incondicional, esse amor que não tem barreiras. Por quê? Porque Cornélio, ele era centurião, ele fazia parte da guarda romana, a mesma guarda que crucificou Jesus, a mesma guarda que bateu em Jesus, que açoitou Jesus, humilhou Jesus. E nesse quadro nós vemos o amor ágape de Deus. Deus, ele não olha para o que o homem realizou. Deus, ele não pesa sobre Cornélio o fato de ele pertencer a essa guarda romana. Mas Deus, com seu infinito amor, ele concede a Cornélio essa conversão. Ele manda chamar Pedro para que Pedro pregasse a palavra e Cornélio realmente fosse batizado nas águas, transformado pelo poder do Evangelho. Nós precisamos também aprender esse amor que Deus tem. Nós também precisamos praticar esse amor ágape. Muitas vezes nós deixamos de anunciar a palavra, deixamos de fazer o bem para alguém, porque temos mágoa, ressentimento, ou porque essa pessoa, quem sabe, falou de nós, tentou machucar, tentou nos impedir de alguma coisa. Aí nós restringimos essas pessoas, nós fazemos isolamento dessas pessoas, mas hoje o Espírito Santo, ele vem falar conosco dizendo: ame a todos, não faça distinção, ainda que alguém tenha te prejudicado, ainda que alguém tenha feito algo contra você, fale do amor de Deus, pregue para essa pessoa, leve o Evangelho até essas pessoas. Então, esse texto, esse capítulo 10, nós vamos ver um grande exemplo do amor ágape do nosso Deus, que abre para Cornélio essa porta da bênção, a porta do milagre, a porta da transformação. Ele passa a viver agora uma vida cristã, porque Deus, ele derramou sobre Cornélio seu amor ágape. Aprendamos com Deus a amar os nossos inimigos e levar o Evangelho a todas as pessoas. Olhando agora para Pedro, nós vamos ver que Pedro, ele, no início da sua caminhada, Pedro, ele consegue vencer várias barreiras. Ele venceu a barreira do medo, quando estava no cenáculo, com medo, depois abre as portas, prega o Evangelho. Ele vence a barreira da doença, porque ele vê aquele paralítico na frente do templo, no capítulo 3 de Atos, e ele cura aquele homem. Depois olhamos lá no capítulo 5, ele curando Enéas, que era um paralítico, ressuscitando Dorcas. Então Pedro, ele vai enfrentando problemas de fé e vence a fé, ele supera tudo aquilo que era barreira, porque ele começou a ser trabalhado, a sua fé começou a ser trabalhada. Mas agora Pedro está diante de um novo obstáculo. Pedro está diante
de uma nova situação que ele precisava vencer. Assim, muitas vezes, como nós vencemos em algumas áreas, crescemos em algumas áreas, mas precisamos agora aprender, junto com Pedro, a vencer esta nova área. Pedro agora está diante de um novo desafio. E esse desafio, eu creio, era mais difícil do que aqueles de enfrentar a doença, de ter que exercitar a fé. Agora, Pedro, ele precisava vencer o desafio da discriminação racial e religiosa. E essa, eu creio, é mais difícil do que simplesmente crer no poder de Deus. Crer no poder de Deus é você realmente confiar que Deus pode. Agora, esse desafio de discriminação é uma luta interna. Pedro teria que vencer os seus próprios preconceitos. Pedro teria que quebrar paradigmas na vida dele, paradigmas que impediam ele de dar esse passo para que a obra de Deus continuasse conforme a vontade do Pai. Como o próprio Pedro disse a Cornélio, Cornélio, você sabe a lei que nós seguimos. Os judeus não podem nem visitar gentil, não pode entrar na casa de gentil, não pode estar junto com gentil. Olha só o paradigma. Pedro cresceu aprendendo isso. Pedro passou toda a sua vida vivendo essa verdade que para ele era verdade. Então ele criou esse paradigma. Quem sabe até ele nem sabia o porquê que ele não poderia estar, mas ele sabia, eu não posso. Então isso virou um paradigma. Então agora ele precisava quebrar esse paradigma. Paradigma são coisas que nós muitas vezes praticamos, cremos, mas nem sabemos o porquê que aquilo é feito. Quantas pessoas hoje estão em paradigmas religiosos, fazem algo, praticam uma fé, mas nem sabem o porquê de praticar essa fé, não tem um motivo, a razão por que praticam, simplesmente colocam em prática algo que lhes foi passado, algo que lhes foi ensinado, sem questionar, sem aprender, sem estudar, simplesmente praticam o que foram ensinados. Isso é paradigma. E muitas vezes precisamos quebrar paradigmas para que a vontade de Deus reine em nossa vida. Pedro precisou quebrar esse paradigma da religiosidade para poder fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. E aqui nós vemos então agora o grande trabalhar de Deus. Se tem alguém que está interessado em quebrar paradigmas hoje, é Deus. Deus ele quer quebrar situações, quer quebrar paradigmas, para que nós possamos, sim, cumprir a vontade dele. Fazer aquilo para o qual ele nos chamou, que é anunciar o Evangelho a toda criatura. Toda criatura, bem, mal, a que gostamos, a que não gostamos, a tempo, a fora de tempo. Então, prepare-se. Deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, já através desse exemplo de Pedro, que foi tratado por Deus, Deus trabalhou com ele, quebrou o paradigma para que ele pudesse sim realizar a obra e a vontade do Pai. Esse texto de Cornélio, essa história de Cornélio, nós vemos aqui o trabalhar de Deus para que a sua vontade se cumpra. Deus ele trabalha de ambos os lados. Ele trabalha na vida de Cornélio, mandando o anjo falar com ele, mandando o anjo direcionar ele a ir chamar Pedro. Porém, da mesma forma, ele trabalha também na vida de Pedro. Enquanto Cornélio manda os homens a Pedro, Deus também vai trabalhar na vida de Pedro. Enquanto Pedro está orando no terraço, Deus dá a ele uma visão. A visão do lençol, segurado nas quatro pontas, cheio de animais dentro. É Deus trabalhando na vida de Pedro, na vida de Cornélio, para que a sua vontade se cumpra. Deus trabalha na minha vida, na sua vida, na vida daquele quem ele quer alcançar. Quantas pessoas, quem sabe agora, nesse momento, não estão sendo trabalhadas por Deus para terem um encontro com ele. Cornélio foi trabalhado. O Espírito Santo trabalhou na vida do Cornélio, trabalhou na vida daqueles que estavam em sua casa, tudo para um alvo maior, para que eles se tornassem cristãos. Ao mesmo tempo, para que não houvesse impedimento, para que Cornélio se convertesse, Deus trabalhou também na vida de Pedro, quebrando os seus paradigmas. E assim, queridos, que Deus trabalha.
Deus trabalha em ambos os lados para que a sua vontade se cumpra. O que nós precisamos é ser obedientes à vontade de Deus. Nos versículos 31 e 32, nós vamos ver como Deus ele está atento, como Deus acompanha todas as coisas, nada foge ao controle de Deus. Deus querendo que a sua vontade reinasse, que a sua vontade se concretizasse. Deus tinha tudo no controle. Né? Deus não fez nada por acaso, Deus não fez nada mediante a sorte. Deus tem tudo no controle, Ele sabe todas as coisas. Como diz o Salmo 139, para onde eu irei, para onde eu fugirei da face do Senhor? Se eu for o mais alto, lá está. Se eu for na sepultura, Ele está. Se eu for o mais distante, Ele está. Se eu estiver na escuridão, ali também Ele está. Então nada foge aos olhos do nosso Deus. Ele sempre está atento a todas as coisas. No versículo 31, Deus vai dizer a Cornélio: Cornélio, eu ouvi as suas orações. Eu ouvi e lembrei das suas esmolas. Ou seja, Deus estava atento a tudo que Cornélio estava fazendo. Cornélio, quem sabe no seu quarto, na sua casa, fazia suas orações e quem sabe até nem imaginava que Deus estava ali, atento, ouvindo cada palavra, cada sussurro, cada lágrima. Deus estava ali acompanhando cada esmola que ele dava. Quem sabe ele olhava para os lados, não tem ninguém vendo, eu vou dar esmola. Deus estava vendo, Deus estava acompanhando. Então Deus ele está atento a tudo. Tudo que Cornélio fazia, Deus estava atento. No versículo 32, ao mesmo tempo que Deus acompanhava a vida de Cornélio, Deus também acompanhava a vida de Pedro. Deus sabia aonde Pedro estava, o que Pedro estava fazendo, quanto tempo Pedro estaria naquele lugar. Tudo estava no controle de Deus. Nada foge às mãos do nosso Senhor. Ele sabia, inclusive, até de quem era a casa que Pedro estava, que era a casa de Simão, o curtidor. Até também sabia que a casa de Simão era perto do mar. Ou seja, Deus, ele tem tudo sob controle, Deus sabe todas as coisas. Deus sabia a vida de Cornélio, as orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio. Deus sabia Pedro, aonde ele estava, quanto tempo ele estava, o que ele estava fazendo, o que estava no coração de Pedro. Deus conhecia a mente de Pedro, por isso ele foi trabalhando. Deus conhecia a casa de Simão, a profissão de Simão, era curtidor, até o local da sua casa, próximo ao mar. Que Deus maravilhoso! Deus conhece a sua vida, Deus conhece tudo sobre você, tudo sobre mim, e Ele faz desse conhecimento uso para que a sua vontade se cumpra. Ele tem o controle de todas as coisas. Lembra quando Deus queria chamar Saul para ser rei? Deus faz com que Saul saia da casa de seu pai, a princípio buscando as jumentas que haviam desaparecido. Mas Deus calcula tudo, Deus sabia aonde estava a jumenta, Deus sabia os caminhos que Saul iria percorrer, o tempo que ele levaria. Tanto é que Deus fala com o profeta Samuel, dizendo: Samuel, amanhã, a esta hora, chegará à tua porta um jovem, e eu o escolhi como rei. Então, Deus tem tudo sob controle. A vontade de Deus precisa se realizar, e Ele usa eu e você, Ele usa as nossas histórias, a nossa vida, para que nós possamos cumprir a vontade dEle. Então faça você agora a sua parte, seja obediente, creia que Deus está trabalhando na sua vida, Deus está organizando a sua vida, os seus passos, para que todos os planos dele se concretizem em nós e através de nós. Agora, Pedro recebe aqueles homens já com paradigma quebrado, com todo o preconceito quebrado, porque ele entendeu a visão que Deus deu a ele, dos animais impuros, dos animais que ele não queria comer. E Deus disse para ele: olha, não faça impuro o que eu purifiquei. Então agora Pedro, livre, liberto de todo o paradigma, com o coração preparado para cumprir a vontade de Deus, ele segue os homens agora até a casa de Cornélio. Chegando lá,
ele começa agora a pregar o Evangelho. E, mais uma vez, eu quero mostrar para você que Pedro, quando pregava a palavra, ele pregava uma palavra cristocêntrica. Essa era a mensagem de Pedro. Essa deve ser a minha mensagem, deve ser a sua mensagem. Isso deve ser o que nós devemos procurar todas as vezes que nós formos ouvir uma palavra. Temos que ouvir uma palavra cristocêntrica, onde Cristo é o centro, onde Cristo é o principal. Não vá atrás de palavras onde você seja o centro, onde você seja o principal, mas procure pessoas, procure lugares, procure igrejas, pastores que preguem Jesus como centro de todas as coisas. Essa é a mensagem que a igreja primitiva pregava, era a mensagem que a igreja primitiva zelava, uma mensagem cristocêntrica. Nós vamos ver ali que Pedro, ele prega sobre a vida de Jesus, ele prega a morte de Jesus e, por último, ele prega sobre a ressurreição de Cristo, ou seja, uma mensagem do início ao fim, cristocêntrica. Quando nós pregamos Cristo, nós temos uma certeza: pessoas serão tocadas, pessoas serão transformadas, vidas serão transformadas. Porque não é uma mensagem minha sobre mim, mas é uma mensagem sobre Ele, sobre Cristo, sobre aquele que morreu na cruz para nos salvar. E por último, nós vamos ver o resultado desta oração, o resultado desta visita de Pedro à casa do Cornélio. Também é o resultado da obediência à vontade de Deus. Todas as vezes que nós obedecermos à vontade de Deus, isso trará para o reino grandes consequências. No versículo 44, nós vamos ver assim: enquanto Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos. Enquanto Pedro ainda estava falando. Esse ainda estava falando, fala de urgência. O Espírito Santo, ele tem urgência em capacitar pessoas. Ele não esperou nem Pedro terminar o sermão. A vontade, a urgência de capacitar Cornélio, aqueles que estavam com ele, de formar novos discípulos, era tão grande que nem precisou Pedro terminar. Falando ele ainda, o Espírito Santo desce e capacita todos naquela casa. Hoje não é diferente. Hoje há uma urgência em sermos capacitados, há uma urgência em se levantar novos discípulos para que o Evangelho seja pregado com mais afinco, pregado em todos os lugares. Queridos, seja você também um alvo do Espírito Santo, porque ele quer capacitar, ele tem urgência em capacitar pessoas. Apenas seja como Cornélio, temente, alguém que realmente tema a Deus, ame a Deus, seja preparado, esteja disposto a receber o Espírito Santo, porque há uma urgência, assim como houve aqui na casa de Cornélio, essa urgência do Espírito Santo descer e capacitar aquelas pessoas. Hoje eu declaro, há uma urgência em se levantar discípulos, ganhadores de almas, pessoas comprometidas com o Evangelho, com o reino de Deus. Então, faça como Pedro, seja obediente, seja um instrumento de Deus, porque há uma urgência em Deus capacitar pessoas que, quem sabe, você até acha que não são dignas do Evangelho, mas o Espírito Santo, ele tem urgência e ele vai transformar essas pessoas e fazer delas grandes discípulos. E para encerrarmos, então, é necessário que hoje haja quebra de paradigmas para que nós possamos alcançar os objetivos estabelecidos por Deus para o seu reino. Assim, então, eu quero terminar o capítulo 10, que é um capítulo muito importante, é a abertura do cristianismo aos gentios. Deus não faz acepção de pessoas, Deus ele começa a abrir agora o leque do Evangelho para toda criatura. Estamos chegando agora, queridos, a esse ponto. Começou em Jerusalém,
foi para a Judéia, Samaria, agora estamos abrindo aos confins da terra. O Evangelho vai se expandir agora para todos os lados. Então, continue firme. Estamos nesse projeto de leitura da Bíblia, da Palavra de Deus, do livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da nossa igreja, a história da igreja primitiva. Como é bom nós estarmos lendo e aprendendo com essa igreja maravilhosa, a igreja primitiva, em que possamos colocar esses princípios na igreja hoje, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe. Não se esqueça, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, participe também dos nossos cultos online, toda quinta, 19h30, domingo, 19 horas. Venha participar, tenho certeza, Deus tem uma palavra para você. Seja bem-vindo, então, ao Ministério The Church. Deus te abençoe e até o próximo capítulo, em nome de Jesus. Um grande abraço.